Quantos estão sentindo a presença do Senhor aqui? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa mover, para que Ele possa fazer segundo a vontade dEle. Porque onde há liberdade, o Espírito Santo do Senhor age. Onde há corações dispostos, o Espírito do Senhor faz. Ele realiza, porque Ele é poderoso e toda barreira, e todo impedimento, toda intenção, todo projeto do inimigo cai por terra, porque o Senhor está aqui. E Ele não pode resistir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para mim é um privilégio poder compartilhar parte da palavra do Senhor. Eu me alegro muito quando tenho essa oportunidade, porque essa palavra, ela é poderosa, ela é uma palavra que edifica, ela é uma palavra que conforta, ela é uma palavra que traz direção. A palavra do Senhor é uma palavra que cura, a palavra do Senhor é uma palavra que liberta. E aquele que verdadeiramente coloca em prática aquilo que tem ouvido da palavra do Senhor, que não fica somente ao nível da mente, mas que deixa descer para o coração, essa palavra promove transformação, a pessoa nunca mais é a mesma. Nós temos certeza, nós temos a convicção, e eu sei que aqui no nosso meio, pessoas poderiam testemunhar do poder dessa palavra. Mas essa palavra, ela se discerne espiritualmente. A palavra de Deus não é um livro que nós podemos ler como outro livro qualquer. O discernimento dela é espiritual. O Senhor nos revela o que está na linha, o que está nas entrelinhas da palavra, para que nós entendamos o processo dele, para que nós entendamos os projetos dele para a nossa vida, para que nós entendamos o caminho que ele quer que nós trilhemos, que quer que nós andemos. Então, assim, a importância da palavra, a importância do agir da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E nós sabemos que tudo que está na palavra de Deus, de uma forma ou de outra, muitas vezes depende do contexto que você está vivendo, muitas vezes depende da circunstância que você está vivendo. Ela age na sua vida e ela traz resposta, ela traz solução. Amém? Eu louvo ao Senhor por esta palavra. O texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto bem conhecido, mas eu creio que o Senhor tem algo para nós nessa noite dentro desse texto. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós conhecemos bem a história de Abraão. Nós conhecemos bem o processo que Deus fez na vida dele. Tudo que o Senhor projetou para a vida dele, a promessa do Senhor para a vida dele. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, a palavra diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então nós vemos aqui, nesses primeiros versículos, a promessa do Senhor para Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos teus familiares e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós vemos que o Senhor não determinou para ele o lugar para onde ele iria. O Senhor não disse, você vai para tal lugar, um lugar específico. O Senhor disse, vai para a terra que eu te mostrarei. É interessante nós vermos esse texto e nós vamos ver aqui que Abraão, ele se prontificou imediatamente a fazer aquilo que o Senhor determinou. A palavra diz, e fez Abraão como o Senhor ordenou. Ou seja, obedeceu aquilo que o Senhor determinou. Se você for ler o contexto dessa história, se você pegar no livro de Gênesis, ali no final do capítulo 11, você vai ver que a família de Abraão era uma família de idólatras. Era uma família que não conhecia a Deus.
O pai de Abraão era um homem que adorava a outros deuses. E a palavra não diz exatamente como que ele veio a conhecer a Deus. A palavra não diz exatamente assim, de que forma que ele conheceu a Deus e que ele criou essa intimidade, essa profundidade desse contato com o Senhor. Mas nós entendemos que a comunhão dele com Deus, nós entendemos que a intimidade de Abraão com Deus era profunda. Porque de imediato ele obedeceu à voz do Senhor. Ele estava ali no meio dos seus familiares, ele estava ali no meio da sua família, no conforto da sua família, ele era um homem muito rico. Então ele poderia dizer, mas eu estou bem aqui, estou no meio da minha família, estou no meio dos meus familiares aqui, né? Agora eu vou sair para um lugar sem destino, sem saber para onde que eu vou. Mas a palavra diz que ele de imediato obedeceu à voz do Senhor. Veja como diz o texto aqui. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, fez como o Senhor determinou. Ele fez exatamente aquilo que o Senhor determinou. Irmãos, quando nós propomos no nosso coração fazer aquilo que o Senhor determina, sem murmurar, sem reclamar, sem começar a perguntar por que isso, por que aquilo, é o princípio de algo que Deus quer fazer na nossa vida. É o princípio da vitória, é o princípio daquilo que o Senhor quer mover na nossa vida. Porque nós somos muito limitados. Nós somos extremamente limitados. A nossa visão é muito curta, mas Deus enxerga lá na frente. E quando Ele ordena, e quando Ele manda, é porque Ele tem algo bom para as nossas vidas. Quando Ele determina, é porque tem bênção para as nossas vidas. Quando Ele determina, é porque tem algo traçado para as nossas vidas. Quando Ele diz vai, Ele garante aquilo que Ele está falando. Se Ele disser para você, vai, se Ele disser para você, se você tiver a convicção no seu coração, que a palavra é do Senhor, você pode ir sem temer. E foi exatamente isso que Ele fez. A palavra diz que ele partiu em obediência à palavra do Senhor, em obediência àquilo que o Senhor determinou. Então, nós vemos aqui que ele foi separado, que ele foi tirado do convívio da sua família. Ele estava inserido em um meio onde as pessoas adoravam outros deuses. E mesmo neste meio, ele se destacou. Mesmo neste meio, ele, temente a Deus, com seu coração voltado a Deus, não se contaminou. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias que estavam ali ao seu redor. Ele não se deixou levar por aquele movimento ali. Talvez o número de pessoas que adoravam aos outros deuses eram muito maior do que o número de pessoas que adoravam ao Senhor. Mas isso não importava. Porque nós sabemos que onde o nosso Deus está, tudo que está ao redor fica apagado. Tudo que está ao redor desaparece. Tudo que está ao redor fica ofuscado pelo poder de Deus. E eu creio que esta unção que estava sobre ele, essa graça que estava sobre ele, de uma forma ou de outra, envolveu aquelas pessoas também. E nós sabemos que a pessoa que se deixa ser usada pelo Senhor, a pessoa que se deixa ser trabalhada pelo Senhor, que obedece à voz do Senhor, à determinação do Senhor, nós sabemos que o Senhor usa sem limites, de acordo com aquilo que a pessoa quer, de acordo com aquilo que a pessoa libera, de acordo com o seu coração, de acordo com aquilo que a pessoa diz ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me segundo a tua vontade. Então, Abraão fez dessa forma. Então, nessa saída dele, nessa saída do meio dos seus parentes, do meio dos seus familiares, Deus o chama
Deus o chama para uma grande liderança. A palavra diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu e você hoje, nós somos resultado da obediência de Abraão. Nós somos resultado do sim que ele disse para o Senhor. Nós somos resultado, certo, daquilo que ele se propôs, de abrir seu coração e de falar para o Senhor: eu vou, eu quero. Porque a palavra diz que em ti serão abençoadas todas as famílias. Nós somos resultado da vida de um homem que disse sim para a palavra, para o chamado do Senhor. E a palavra diz também: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, porque ele obedeceu à voz do Senhor, ele se propôs a fazer segundo a voz do Senhor. Então ele foi chamado para essa liderança, ele foi chamado para ser o pai de uma grande nação. E para ser esse pai dessa grande nação, ele passou por alguns processos, ele passou por algumas provas diante de Deus. Nós sabemos que Abraão ele é conhecido como o pai da fé. E a sua fé, ela foi testada, ela foi avaliada em 3 processos. A sua fé foi avaliada na fé para arriscar, a fé para largar tudo aquilo, toda a comodidade que ele tinha, todo o aconchego da família, todo o bem que ele tinha, tudo ali ele deixou, ele arriscou para alguma coisa desconhecida. Vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não se importou com nada daquilo que estava ficando para trás. Ele colocou no seu coração o propósito de obedecer, o propósito de fazer aquilo que Deus mandou. Queridos, quando nós determinamos no nosso coração o propósito de obedecer o mandamento do Senhor, aquilo que Ele coloca nas nossas vidas, aquilo que Ele determina para nós, sem hesitar, quando nós realmente colocamos no nosso coração que nós vamos fazer segundo a vontade de Deus, Deus assume um compromisso conosco. Um compromisso de nos levar, de nos garantir segurança, um compromisso de nos conduzir por onde quer que nós formos, de nos fazer bênção por onde quer que nós formos, o compromisso de estar conosco em todo o tempo, de nos livrar de todo mal. Então, esse compromisso que nós assumimos com Deus, esse compromisso que nós abraçamos, quando nós dissemos sim para o Senhor nunca se esquece. Às vezes nós podemos esquecer, às vezes nós podemos vacilar, mas o Senhor não, Ele nunca se esquece. E essa promessa que Deus fez para Abraão, também Ele colocou em prática, diante dessa promessa, um outro teste de fé, que é a fé para confiar. A confiar que se Deus tinha enviado, se Deus tinha mandado, se Deus tinha determinado, Ele ia sustentar. Se Deus enviou, Ele ia garantir. Se Deus enviou, é porque tinha um propósito, é porque tinha algo a concretizar, a firmar através da vida dele. Ele estava confiando na palavra, eu vou te abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele confiou, ele colocou os seus olhos na palavra. Essa foi a fé para confiar no Senhor. A fé para dizer: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor enviou. Embora a circunstância, embora o meio, embora tudo às vezes parece que não vai dar certo. Muitas vezes nós encontramos isso na nossa vida. Muitas vezes nós vimos que as circunstâncias estão adversas, as circunstâncias parecem que estão jogando contra. Mas se nós colocamos os nossos olhos na palavra, porque o nosso Deus, Ele não é homem para mentir, meu irmão. O homem para se arrepender. Vai cumprir a sua promessa. Eliezer colocou em prática também a fé para entregar-se, para se entregar de coração. Porque se ele fica com seu coração ainda voltado lá aos seus parentes, né?
Ah, mas meus pais ficaram lá, meus irmãos ficaram lá, né? Mas ele se entregou de coração, ele se entregou à promessa, ele se entregou à palavra, aquilo que o Senhor determinou. Ele disse, eu vou, como se ele estivesse dizendo, eu vou e não vou olhar para trás. O que ficou para trás, ficou. O Senhor vai garantir a minha vitória, eu vou caminhar olhando para a promessa e tomando posse dessa promessa. Mas tem algo interessante, que a promessa de Deus em si, ela não é exatamente a garantia da vitória. A promessa de Deus, quando Deus faz uma promessa, é a convicção que Ele vai fazer aquilo que Ele determinou. Mas toda promessa, ela tem uma aliança. Quando Ele faz um compromisso conosco, tem aquilo que nós temos que fazer e aquilo que Deus vai fazer. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Quando você chegar no seu limite, Deus vai agir. Mas aquilo que você tem que fazer, aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Muitas vezes nós perdemos a nossa bênção nesse sentido. Porque nós queremos colocar tudo na mão de Deus. Nós falamos, Senhor, eu coloco tudo na mão de Deus. Mas no meio desse tudo tem algo que você pode fazer. Tem algo que é a sua parte, que é a sua competência de fazer. Então, às vezes, as coisas ficam meio paradas, né? Porque a gente não faz a nossa parte. Deus começa a agir quando nós chegamos no nosso limite. Quando nós não podemos mais. E muitas pessoas, às vezes, até querem enganar a Deus, né? Como se Deus não soubesse que você pode fazer alguma coisa a mais. Como se Deus não nos conhecesse. Porque foi Ele que nos formou, conhece toda a nossa estrutura, nos conhece, Ele nos formou, Ele sabe todas as coisas. Ele nos conhece na sua totalidade. Então, quando nós cumprimos a nossa palavra, quando nós cumprimos aquilo, nós fazemos aquilo que nós devemos fazer, a mão do Senhor começa a mover. Começa a mover o quê? Começa a mover aquilo que você não pode mover. Ele começa a agir onde você não pode agir. Ele entra onde você não pode entrar. Porque nós não podemos todas as coisas, nós somos limitados, mas o Senhor pode. Aquela causa impossível, aquele documento que está engavetado há muito tempo, aquele processo que está parado lá na imigração, aquilo lá você não pode fazer, mas Deus pode. Você não pode ir lá e não pode chegar lá e falar com eles, olha, você não pode fazer isso, mas Deus pode. Deus pode pegar o seu processo que está lá por baixo lá e colocar por cima. Ele é Deus. Mas as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, certo? Quando nós entendemos a maneira como Deus faz, a maneira como Deus age, e nós nos prontificamos a fazer aquilo que nós devemos fazer, aquilo que é a nossa parte. Mas seguindo aqui no texto, o Senhor o Senhor enviou esta promessa na vida de Abraão, que faria dele uma grande nação, que o usaria tremendamente, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Irmão, nós sabemos que quando o Senhor faz uma promessa para nós, quando o Senhor determina alguma coisa na nossa vida, quando Ele coloca no nosso coração e fala claramente conosco o que Ele quer fazer nas nossas vidas, Ele tem um projeto para nós. Mas ao mesmo tempo, o inimigo também tem um projeto para que aquilo ali não dê certo. Ele também arma um projeto. Não precisa pensar que o seu projeto, que o projeto que Deus tem para a sua vida, certo? Ele vai fluir sem nenhuma barreira se você não estiver na comunhão, se você não estiver na oração, se você não estiver na intimidade com Deus. Porque o projeto do inimigo também já está montado contra a sua vida para que aquele processo, para que aquele projeto de Deus não conclua na sua vida. É dessa forma que acontece. Mas nós sabemos que aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo, o inimigo não o toca. O inimigo não tem poder sobre a vida dele. Se tem uma coisa que incomoda o inimigo, se tem uma coisa que joga o inimigo por terra, é a obediência. Certo?
quando você obedece aquilo que o Senhor mandou, quando você obedece a palavra do Senhor, quando você faz segundo o Senhor mandou, exatamente como Abraão fez aqui no versículo 4, como lhe ordenara o Senhor, fazer como o Senhor mandar. Quando você faz assim, você quebra todo o argumento do inimigo, você cancela toda a intenção do inimigo. E há algo que é muito interessante e que nós precisamos colocar no nosso coração, que nesse plano que o inimigo tem contra as nossas vidas, que nesse plano que ele tem para derrubar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, não existe outro caminho, não existe outra direção a ser tomada a não ser nós orarmos. E a oração é algo que eu quero falar um pouco com vocês dentro desse texto, porque sabendo da promessa, sabendo daquilo que Deus ia fazer, sabendo do projeto de Deus para a sua vida, Abraão entendeu exatamente que se ele não tivesse na comunhão com Deus, se ele não tivesse na intimidade com Deus, que aquilo que Deus projetou para a vida dele não aconteceria. Veja bem aqui no versículo 7, capítulo 12, no versículo 7. Darei a tua descendência a esta terra. Aí, a parte final do versículo diz: ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos, ele não se acomodou com a promessa. Eu tenho uma promessa, então Deus vai cumprir. Ele sabia que se ele vacilasse, se ele não caminhasse com Deus, se ele não buscasse a Deus, que o inimigo iria roubar. Então, onde ele chegava, ele erguia um altar ao Senhor e adorava o Senhor. E estava em comunhão com o Senhor. E glorificava o nome do Senhor. E nós vemos aqui também, no versículo... Então Abraão, nesse momento, ele começou a orar por esse propósito. Ele começou a colocar diante de Deus aquela promessa que o Senhor tinha lhe feito. Então ele ergueu um altar ao Senhor e adorou o Senhor. E o altar, meus irmãos, o altar é um lugar de entrega. O altar é um lugar de sacrifício. O altar é um lugar de aliança. E ele realmente assumiu essa identidade de entregar para o Senhor. Quando fala que é um local de entrega, é como se você estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, faça o que tu queres na minha vida. Senhor, faz segundo a tua vontade. Senhor, faz segundo o teu querer. O altar é um lugar de sacrifício. Um lugar de sacrifício onde você, às vezes, tem que colocar ali diante do altar algumas coisas que você coloca como prioridade na sua vida, mas que você precisa de abrir mão para que o processo, para que o projeto de Deus se cumpra na sua vida, para que as coisas aconteçam da forma como Ele quer. Tem muitas coisas que nós precisamos abrir mão. Nós pensamos que é importante, nós pensamos que nós não podemos ficar sem, que nós pensamos que se eu deixar isso aqui vai me fazer falta, vai me atrapalhar. Mas se o Senhor está pedindo, para você lançar diante do altar, se o Senhor está pedindo para você colocar, é porque Ele tem algo muito melhor para substituir. É porque Ele tem algo muito melhor para colocar no lugar. É porque Ele tem graça para a sua vida, é porque Ele tem favor para a sua vida. O altar também, ele significa aliança. Aliança é um pacto com Deus. É você ser um com Deus. Como assim ser um com Deus? Através da comunhão, através da oração, através da intimidade com Deus. Quando você começa a orar, quando você intensifica suas orações, quando você intensifica sua busca por Deus, você vai sentindo uma proximidade. Você vai sentindo que Deus começa a se revelar a você. Você vai sentindo que Deus começa a falar ao seu coração. Você começa a ver
que as coisas que estão ao seu redor, que estavam te preocupando, elas começam a diminuir, porque Deus começa a se intensificar na sua vida, porque a unção de Deus começa a vir sobre a sua vida, porque o seu coração começa a ficar cheio da presença do Senhor. Então, porque o inimigo, ele quer colocar coisas pequenas, como problemas enormes na sua cabeça, no nosso coração. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, que nós entendemos a grandeza de Deus, a excelência, a intensidade do poder de Deus, nós começamos a ver que aquelas coisas estão lá embaixo, porque o nosso Deus, ele é muito superior. E nós começamos a ver que aquilo não tem importância, que aquilo não nos atinge, porque Deus é conosco. Nós começamos a enxergar de uma forma diferente. Então, a aliança, ela é fundamental, é o pacto com o Senhor. É estar mais próximo do Senhor, é se unir ao Senhor verdadeiramente, é priorizar as coisas de Deus, é largar muitas coisas que nos rodeiam, que nos cercam, que muitas vezes não tem nenhum valor, não tem nenhum proveito na nossa vida espiritual. Esta aliança, ela é muito importante para nós, porque somente assim, somente através da oração, através da busca, nós vamos conseguir estar com essa aliança com o Senhor. Aqui no versículo 8, no capítulo 12, no versículo 8, veja bem, nós vimos aqui no versículo 7, que Abraão tinha erguido um altar ao Senhor. No versículo 8, novamente, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor. Irmão, sabe o que é invocar? Invocar é clamar. É muito mais do que uma oração. Invocar é você bradar, é você gritar diante de Deus. Foi isso que ele fez. Ele gritou diante de Deus. Ele invocou o nome do Senhor com todas as suas forças. Porque ele sabia da responsabilidade que estava sobre ele. Não sei se os irmãos pararam para pensar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele poderia ter pensado, meu Deus, eu vou assumir tudo isso? Eu tenho condição de assumir tudo isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se nós analisarmos essa passagem, o peso, a importância, né, que estava recaindo ali sobre a vida de Abraão, ele jamais imaginaria o que seria, a intensidade do que Deus estava dizendo para ele. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Por isso ele aceitou. Ele sabia que aquilo que Deus fala, ele cumpre. Aquilo que Deus fala, nós não podemos duvidar, porque Ele é Deus e Ele faz da forma como Ele quer, no momento como Ele quer. E aqui também no versículo 4 do capítulo 13. Veja bem. No final do versículo, está assim, ó. E aí, Abraão invocou o nome do Senhor. Ele voltou ao primeiro altar onde ele tinha edificado. Aqui, eu vou ler o versículo todo para os irmãos entenderem. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Mais uma vez ele colocou diante de Deus. Mais uma vez ele se colocou na presença do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Ele estava determinado a cumprir a palavra do Senhor, a que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Ele estava determinado que o propósito de Deus realmente se realizasse na vida dele. Ele tomou posse daquela palavra e disse sim para o Senhor: eu quero ser o pai, como se ele estivesse dizendo, eu quero ser o pai de uma grande nação, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero influenciar uma geração, eu quero estar nas tuas mãos e fazer aquilo que o Senhor determinar. E hoje aqui nós vemos o resultado da obediência dele, aqui no nosso meio, nas nossas vidas. O que o Senhor faz, o que o Senhor já fez.
Então ele estava assim todos os dias, através da oração, através dessa comunhão, através desse invocar a Deus, diante do altar. Ele estava fazendo o quê? Ele estava estreitando o seu relacionamento com Deus. Porque quanto mais nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus, mais Ele fala conosco. Mais Ele nos mostra aquilo que não está agradando a vida dEle. Mais Ele nos mostra aquilo que nós precisamos tirar. Mais Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Mais Ele nos mostra que nós precisamos aprender a confiar, que nós precisamos aprender a estar nas mãos dEle. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, na oração, na comunhão, mais paz, mais alegria nós sentimos. E como nós dissemos agora há pouco, os problemas, eles não parecem tão grandes como antes. Porque nós aprendemos a confiar em Deus. Nós aprendemos que há um Deus que tudo pode, há um Deus que tudo faz, há um Deus que se revela para nós, há um Deus que move as coisas em nosso favor, há um Deus que quebra as resistências. Então, à medida que nós nos aproximamos de Deus, essa intimidade gera um amor, gera uma paz interior do nosso coração para com Deus. E essa intimidade com Deus, este relacionamento, essa proximidade com Deus, ela não nos deixa tomar decisões precipitadas, ela não nos deixa tomar decisões erradas. Porque muitas oportunidades aparecem, mas quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos com a nossa vida no Senhor, voltada para o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos revela. Ele não nos deixa sair do propósito do Senhor. Ele não nos deixa enganar com palavras contrárias. Com palavras, às vezes, de pessoas que não têm compromisso com Deus, mas que muitas vezes são usadas pelo inimigo para tentar nos tirar do foco, para tentar nos tirar do propósito. Então a intimidade com Deus, essa proximidade com Deus, esse ato de nós orarmos, de nós buscarmos intensamente a presença do Senhor, é isso que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos meses. Deus tem falado profundamente ao meu coração sobre isso. E eu tenho colocado em prática, eu tenho procurado colocar em prática, mas eu sei que eu ainda tenho feito pouco. Deus tem me chamado a essa proximidade. Ele tem me chamado a estreitar esse relacionamento. Porque Ele quer falar, Ele quer mostrar, Ele tem coisas a revelar, certo? Mas Ele se revela com quem está próximo dEle. Se nós estamos distante de Deus, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Ele se revela quando nós nos aproximamos, quando nós deixamos muitas coisas para trás, quando nós deixamos coisas que nós pensamos que têm importância e nós nos aproximamos de Deus, Ele começa a se revelar. Queridos, e quando Deus começa a se revelar para nós, oh Deus, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Nós não temos ideia do que Deus tem para a nossa vida. Quando nós começamos a estreitar esse relacionamento e falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui perto de Ti, Senhor. Senhor, eu sou com as minhas falhas. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, conhece tudo sobre nós. Foi Ele que nos formou. Muitas vezes Ele quer que nós expressemos, Ele quer ouvir de nós. Então, quando nós chegamos diante de Deus, Senhor, eu estou aqui com as minhas falhas, com as minhas limitações, com os meus erros, mas eu estou aqui diante do Senhor, porque eu quero mudar, porque eu quero me aproximar, porque eu quero Te conhecer. Pai, eu quero conhecer o Teu coração, eu quero conhecer o que o Senhor tem para mim, Pai, porque Deus tem para nós, irmãos, Deus tem. Muitas vezes nós não recebemos porque nós nos acomodamos, muitas vezes nós não recebemos porque nós não estamos alinhados com os propósitos de Deus. Se nós não estamos alinhados com os propósitos de Deus, é porque nós estamos alinhados com outra coisa. Ou você está alinhado com o propósito de Deus, ou você está alinhado com outra coisa, que eu não sei o que é. Mas se você está alinhado com o propósito de Deus, certo? Ele começa a se revelar a você. Cada um na circunstância como você está vivendo. Cada um no meio como você está vivendo. Cada um de acordo com aquilo que você está passando. Aqui no capítulo 13, nós vamos ver um pouco do resultado da oração, do resultado de erguer o altar ao Senhor, do resultado de se entregar ao Senhor, de buscar a face do Senhor, de buscar
a vontade do Senhor, de buscar a revelação do Senhor para a sua vida. Olha bem, veja bem aqui, capítulo 13, versículo 11. Aliás, não, é isso mesmo, versículo 11. Nós sabemos que, eu vou começar a partir do... Não, versículo 11 mesmo, desculpa, irmãos. Nós conhecemos a história que Ló e Abraão se separaram. Porque a fazenda deles ficou muito grande. Então, o espaço já era pouco para que os dois habitassem juntos. Aí no versículo 11, Abraão disse para Ló: um momentinho, irmãos. Me perdi aqui no texto. Aliás, no versículo 8, Abraão disse para Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os meus pastores, porque parentes chegados somos. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Irmãos, eu vejo aqui nesse texto, nesse versículo, uma serenidade, uma tranquilidade da parte de Abraão. Algo assim que, realmente assim, ele estava mostrando que ele não estava apegado, que ele não estava se importando. Olha, se você for para cá, eu vou para lá. Se o caminho que você escolher, eu vou para o outro lado. Não tem problema. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que Deus não estava ali em lugares. Deus não estava em localizações geográficas. Ele sabia que Deus estava com ele. E onde ele fosse, onde ele estivesse, que Deus estaria com ele. A unção de Deus estaria com ele, a presença de Deus estaria com ele. Então não importava, você pode escolher o lugar, porque se não fosse assim, ele poderia ter dito: não, a promessa é para mim, eu que vou escolher, eu vou escolher. Eu tenho direito de escolher, porque a promessa é para mim. Você veio comigo, você veio de carona, mas a promessa é minha, então eu vou escolher o melhor lugar. Ele falou: não, pode escolher onde você quiser. É como se ele estivesse dizendo: onde eu colocar a planta dos meus pés, ali vai ser abençoado, porque ali o Senhor está comigo. Onde eu estiver, ali vai haver bênção, porque o Senhor está comigo. É como se ele dissesse dessa forma, mas tem algo interessante aqui nesse texto. Ló saiu da sombra da bênção. Ele tinha sido abençoado até então, porque estava ali debaixo, ao lado de alguém que tinha recebido uma promessa. Abraão tinha essa promessa e ele estava abençoado por causa da vida de Abraão. E quando ele decidiu sair, veja bem aqui no versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha bem para onde ele foi. Prestem bastante atenção aqui. Ló, ele chegou diante da fronteira. À sua frente estava Sodoma e Gomorra. Atrás dele, ele estava na fronteira. Atrás dele estava a terra de Canaã. Ele estava virando as costas para a promessa naquela hora. Ele virou as costas para a promessa. Ele virou as costas para Abraão, sobre quem estava a promessa, e virou as costas para a terra da promessa. Irmãos, não vamos nos enganar com aquilo que os nossos olhos podem nos mostrar. Se você não estiver em comunhão com o Espírito Santo, se você não estiver em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra, nós somos presa fácil para o inimigo. Se nós não estivermos com a nossa vida consagrada aos pés do Senhor, se nós não estivermos em oração, buscando a face do Senhor, nós somos presa fácil para o inimigo. Enquanto ele esteve ali do lado de Abraão, as bênçãos esteve sobre ele, por causa da vida de Abraão. No mesmo dia que ele resolveu sair,
que ele olhou com seus olhos naturais, deslumbrou aquela beleza ali, ele começou a decadência dele. Irmãos, não vire as costas para a promessa de Deus. Não deixe de estar na presença de Deus. Não deixe de cumprir aquilo que o Senhor determinou. E no final, para encerrar aqui no final do capítulo 13, aliás, no versículo 14 do capítulo 13, veja bem. Então, assim, Ló escolheu para si aquela região. Depois que ele foi embora, veja bem, versículo 14, para encerrar aqui. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os teus olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que está junto a Hebrom. E o que ele fez? Levantou mais um altar ao Senhor. Irmãos, o que Deus tem para escolher para você é muito melhor do que aquilo que você pode escolher. Você pode ter certeza disso. O texto diz que Ló escolheu para si, mas quem escolheu para Abraão foi Deus. E nós sabemos que quando Deus faz, quando Deus move, quando Deus escolhe para nós, Deus nunca deu nada ruim para ninguém. De Deus só vem o bem, de Deus só vem a paz, de Deus só vem a harmonia, de Deus só vem a alegria. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Muitas vezes o caminho não é o mesmo que nós pensamos, mas no final é vitória, no final é conquista, no final é bênção. Amém? Então, assim, vamos colocar o nosso coração no Senhor. Vamos intensificar a nossa oração ao Senhor. Vamos intensificar o nosso tempo de comunhão com o Senhor. Para que nós não percamos aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que Ele tem reservado. Os segredos do coração que Ele tem reservado para as nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar.